Olá, boa tarde. Sou a pastora Cláudia, pastora presidente do Templo Missionário Água da Vida, lugar da bênção de Deus. Esqueci de colocar minhas florzinhas aqui atrás. Eu gosto, vocês gostam? Vou colocar aqui, vou passar bem na frente de vocês com as minhas flores. Com licença. Eu gosto que elas estejam aqui. Aleluias. Ontem gosto de flores, amados. Acho que, é algo de Deus mesmo para nós mulheres. É mesmo, né? Acho que é uma coisa da criação que Deus fez para as mulheres mesmo, né? Eu amo. Hoje nós vamos de Código Feminino 2 e eu quero me empenhar bem nesse tema, porque o volume de mulheres que me chamam e me perguntam a respeito do casamento, eu tenho visto que eu acho que é valioso e é muito bom. Às vezes, amados, um código, uma orientação faz toda a diferença na vida, no casamento. Então, por isso, nós vamos de Código Feminino hoje, é o segundo, vamos dizer assim, episódio, né? Tá frio aqui, mas graças a Deus por isso. E eu quero ler com você, então, já a palavra de Deus, né? Sou a pastora Cláudia, pastora presidente do Templo Missionário Água da Vida, lugar da bênção de Deus. Ontem, segunda-feira, em plena segunda-feira, e nosso ministério estava bombando em festa. Foi o Congresso das Crianças, num buffet lindíssimo, e nós sentimos ali, olha que diferente, nós sentimos o amor de Deus ali ontem, né? O amor de Deus. As crianças foram contagiadas numa alegria que Deus deu uma festa para elas. E é muito interessante, né? Porque Deus deu uma festa para as crianças. E lindo, amados, pequenininhos olhando para mim. Eu estava entregando para eles lá o certificado. É uma glória. Bom, mas vamos então hoje de sabedoria feminina. Quero ler com você Provérbios, capítulo 31, um livro sapiencial, Provérbios, que diz assim, todos esses versículos, mas a força. Preste atenção para você, mulher. A força e a glória são as suas vestes. Já pensou você vestir de força? Pega a minha força lá que eu quero meu casaco de força para vestir. Não é a camisa de força, porque tem irmãs que estão vestindo a camisa de força. Tem irmãs aqui que a gente tem que vestir a camisa de força nela, né? E não o casaco de força, né? O seu capote de força, mas sim o seu casaco de força. Então, não é para vestir a camisa de força, não. Olha, então vamos lá. A força e a glória são as suas vestes. Você tem essas vestes no seu guarda-roupa espiritual? Um capote, um sobretudo de força e um outro, sobretudo, um outro vestimento, uma outra vestimenta de glória. E nesta tarde, nós vamos aprender juntas como vestir uma roupa de glória. Como se revestir com esta roupa. É espiritual, tá, amadas? Amados, e os irmãos não estão impedidos de acompanhar e enviar para as mulheres esse trabalho. Mas a gente também quer fazer um trabalho voltado para os casais e também para os homens, e por que não? Nosso canal ele é democrático. Mas hoje é especificamente aqui para as mulheres, tá bom? Então, nós vamos falar sobre um código feminino aqui muito poderoso mesmo. É muito poderoso, tanto que é difícil e raras mulheres não têm esse código, né? Você abre lá o closet dessa mulher e você tem que encontrar no closet dela essas duas vestes, essas duas coberturas, esses dois mantos, esses dois capotes, tá? Um capote de força e um capote de glória. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, aleluia! Eu te celebro. Senhor, a minha alma engrandece ao Senhor. Obrigada, Espírito Santo, que esta cobertura de glória esteja sobre mim e sobre todas as mulheres que me ouvem, Senhor, no Brasil, fora do Brasil, no mundo inteiro, da onde esse vídeo alcançar, que todas nós sejamos agora
vestidas e revestidas de glória e de força. Pai amado, que o nosso chamado, Pai, na terra seja poderosamente desenvolvido e que o Espírito Santo tenha plena comunhão com estas mulheres. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu já senti a presença de Deus. Recebe aí, irmã. Recebe agora, amada. Coloca o seu capote agora aí, em nome de Jesus. Capote de força e de glória. Aleluia. Coloca, recebe. Porque eu já estou aqui sentindo o comando do Senhor. Eu já estou aqui sentindo a presença dele. Eu quero transmitir, aleluia, esta palavra, que ela encontre lugar aí no seu guarda-roupa, na sua alma, aí dentro de ti, e que você seja agora aquecida por estas vestes espirituais, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Se deixar, eu vou na oração, hein? Vou de oração. Vamos lá, então. Códigos da sabedoria feminina. O que eu quero falar hoje? Eu quero falar como ser uma mulher espiritualmente sofisticada. Forte, hein? Como que nós fazemos para sermos uma mulher espiritualmente sofisticada? Espiritualmente. Como é essa mulher sofisticada? Como é que é uma mulher sofisticada? Uma mulher altamente sofisticada. Primeira coisa, pega aí seu caderninho e anota. Peraí, primeira coisa. A mulher espiritualmente sofisticada, ela é rara. Porque ela é uma mulher muito madura. Então, maturidade. Amados, o que eu tenho encontrado de mulheres imaturas, quando eu converso, porque, sabe, ao longo da caminhada, a gente só de ouvir. Eu estava conversando com uma moça, até eu fiquei surpresa. Estava conversando, a gente não se conhece, a primeira vez que ela estava conversando por telefone, tal. Aí eu falei para ela assim, olha, quero te fazer 2 perguntas. E geralmente você que tem contato comigo sabe que eu sempre faço algumas perguntas. Eu pergunto eu falo assim, você tá na liberdade para responder ou não. Eu vou perguntar e se você se sentir à vontade, confortável, você me responde. E eu faço 1 ou 2 perguntas ou 3. E aquilo eu consigo ter uma visão, né, da sua maturidade espiritual. Sabia disso? Eu perguntei para aquela moça uns detalhes sobre o esposo dela, né? Eu falei, olha, a gente falando da cura da alma. E eu falei, quer ver, eu vou te fazer uma pergunta. E eu fiz a pergunta para ela. Aí eu falei, então, me fala disso do seu esposo. Aí ela falou, eu falei, então, por base nisso que ele fez antes de conhecer você, ele vai fazer isso, isso e isso com você. Ela falou, pois já faz. E não foi uma revelação que eu tive. Eu não tive uma revelação, né? Eu simplesmente aprendi, eu sofistiquei o meu discernimento. A Bíblia diz que tem discernimento de espíritos, um dom. Mas existem discernimentos que você vai sofisticar com treinamento, com uma visão aguçada, com a sabedoria empírica, tá? E todas as mulheres deveriam dar valor a isso. Treinar os seus sentidos para farejar situações e soluções para a sua vida. Então, primeira coisa, a mulher espiritualmente sofisticada, ela é rara achar essa mulher. E ela é muito madura. Maturidade. Segunda coisa, ela é sofisticada, tanto intelectual como espiritual e emocional. Então, a mulher sofisticada, é a sofisticação que nós estamos falando, ela precisa estar nesse nível, tá? Sofisticada intelectual, espiritual, emocional, e poucas mulheres chegam a esse patamar, porque você não encontra esse tipo de mulher facilmente, não encontra. Eu tenho experiência, eu tenho uma conhecida, vamos dizer assim, que é incrível, ela pregando é incrível, a inteligência é incrível, mas emocionalmente, eu chego a falar para ela assim, olha, irmã, tá vendo a sua menininha ali de 6 anos?
só a emoção é igual a dela. Ela age como uma menininha dela de 11 anos. Incrivelmente, emocionalmente, e ela não enxerga. E quando eu falo para ela que ela está agindo como uma menina de 11 anos, incrível. Às vezes é tão sabotador isso na vida da mulher que ela até acha bonito, que ela pareça uma adolescente, mas ela não entende a tragédia que isso traz para a vida profissional, para o casamento, para a vida sentimental. Ela não sabe. Então, olha que interessante. Bom, simplesmente não se encontra essa mulher tão facilmente. O mesmo serve para homens, tá? Cristãos, sofisticados. Homens sofisticados espiritualmente não se encontra tão fácil. Você pode ver multidões na igreja, mas homens espiritualmente sofisticados é raro. Mulheres espiritualmente sofisticadas não se encontra tão fácil, sabe? Simplesmente, por quê? Porque são pessoas num estado tão relevante espiritualmente que não é fácil chegar nesse patamar. Para você chegar nesse patamar espiritual não é fácil. E o que diferencia esse tipo de mulher rara de outras mulheres ou de mulher cristã rara, altamente espiritual? Mas o que diferencia esta mulher de todas as outras mulheres que são cristãs também? Que são mulheres, né? Qual a diferença? Eu estou falando de uma mulher nível hard aqui, tá bom? Espiritualmente. O que diferencia ela, sabe o que é? Ela sabe verdadeiramente, de verdade. Não é ilusão, não é aquele, oi querida. Não, ela sabe verdadeiramente o que é o amor ágape, o que é o amor espiritual. Pronto. Isso é isso que difere essa mulher. Quando ela sabe. Então, quando eu era nova na fé, eu pensava assim, se Deus não me der, eu desvio. Ah, será que Deus está me ouvindo? Ah, será que Deus existe mesmo? Ah, será isso? Ah, não sei. Ânimo dobre, inconstante. Deus me ama mesmo? Amadas, você coloca aí. Pastor, eu tenho dúvida mesmo se Deus me ama. Ah, eu realmente não sei quem sou em Cristo. Ah, eu falo, mas não de verdade, né? Você vai ver só dessa minha fala, você vai conseguir já ter uma análise de você mesmo, tá? Você saber o que é verdadeiramente o amor ágape, o amor espiritual, saber o que é o amor espiritual, tá? Quando essa mulher sabe, ela é espiritualmente alta. Ela está num estado, ela espiritualmente, ela sabe o que é esse amor e ela está num estado de maturidade espiritual. Logo, ninguém que chega na fé, por mais que seja e tenha boas intenções, ela se encontra num estado tão elevado. E eu não estou falando, quando eu falo amor ágape, eu não estou falando do amor eros, que é o amor romântico. Eu não estou falando de amor, né? É tão bonito quando a gente estuda sobre ágape, agapau, quando você estuda sobre o amor eros, o amor fraternal, fraterno, quando você estuda estes amores, vamos dizer assim, ou esses tipos de amor, ou nós estamos falando do amor realmente, o amor desinteressado, um amor que não é egoísta, ou seja, um amor que tem desinteressado, o amor ágape, amém? Ou seja, então essa mulher, ela tem maturidade espiritual e para chegar a esse estado, você precisa passar por um processo interno. Um processo interno de sabedoria. É dentro de você. Essa sofisticação vem dentro da mulher.
E que interessante, é um processo interno de sabedoria. Então, hoje, todas as mulheres que acessarem esse código vai entrar por esse processo interno de sabedoria. Eu libero, eu abençoo, tá? Vai acontecer dentro de você, conforme as situações externas estão acontecendo, tá? Esse processo interno, ele pode acontecer quando você dá lugar para Deus fazer. Mas tem mulheres que não deixam. Elas não deixam o Espírito Santo acessar e trazer essa sabedoria para ela. E por quê? Tá? Por que às vezes ela não chega a esse estado é muito difícil da mulher alcançar? Porque para chegar a esse estado ela vai passar por um processo de sabedoria e esse processo muitas vezes não consegue se desenvolver dentro dela porque ela é uma mulher cética. E como ela é cética, ou seja, duvidosa, incrédula, né? Meu Deus do céu, ela se torna resistente. Olha, ela se torna resistente. Por que ela se torna resistente? Porque ela está programada desde a infância. Programada para resistir por causa do que ela passou na infância dela. Isso não é forte? Não é nem culpa dela. É por isso que eu estou hoje tentando abrir os seus olhos. Por quê? As marcas da dor, a dor marcada na sua alma, a sua alma feminina está tão cheia de traumas e sofismas. Ainda hoje encontrei, ouvindo uma moça, ela falou assim, pastor, eu estou com ódio de homens. Eu estou com ódio por causa do que passou na infância. Se tornou cética. Então, para essa sabedoria, viu como é difícil? Entendeu agora como é? Quando você foi criada num ambiente imaturo, como é que você vai ser madura? Se você foi criada num ambiente imaturo. Às vezes eu olho, a minha mãe me falava umas coisas, uns códigos. Você quer ver uma coisa que minha mãe me falava que eu acho incrível? Nós, menina, eu e minha irmã, passávamos de frente de uma loja e a gente via no manequim uma roupa. E a gente falava assim, ai mãe, que lindo, mãe, compra. Minha mãe falava assim, vocês não estão vendo que aquela roupa tá boa no manequim e que seu estereótipo é diferente? Olha aqui. E vocês já observaram que um monte de mulheres, elas acham que aquela roupa tem que entrar nela. A autoestima dela é tão ferida que ela pensa que ela olha e pensa que ela tem que ter aquela roupa. Porque ficou bem naquele manequim. Quando o estereótipo dela é outro. Quando a beleza dela é outra. Então, por quê? Por causa das feridas da alma dela. Ela precisa ser tratada. Então, ela não deixou a sabedoria, que é essa sabedoria aí, de ter esse feeling, esse trato, né? Então, olha só. Mas ela foi criada num ambiente tóxico, imaturo, abusivo. E isso faz com que você não acredite que tenha algo melhor para você. Porque é tão... olha... E quem não? Quem não tem? Levanta a mão. Alguma coisa que foi distorcida na sua cabeça porque você foi roubada. Olha, uma vez eu ouvi uma frase de uma missionária lindíssima. Um beijo para ela, missionária Rosa. Missionária Rosa é uma sofisticação espiritual. Amados, qualquer dia eu vou convidá-la para nós duas fazermos um vídeo. Ou melhor, eu vou deixá-la falar. É uma mulher incrível. A Rosa é incrível. Ela tem uma inteligência, uma sabedoria espiritual assustadora. E um dia ela falou algo para mim, sabe? Sobre pudor. Ela me ensinou sobre pudor. E foi incrível. Incrível o que a Rosa falou para mim. Ela falando assim,
ela disse uma frase fortíssima. Tá preparado? Tá preparada? Ela disse assim: as mães são as que mais roubam os filhos. Para mim foi um choque. E não é que é verdade? Porque as mães têm suas dores e feridas que não foram curadas. Ela foi desvalorizada, ela vem talvez do ambiente tóxico. Então ela vai roubar seu filho. Ela não vai saber fazer. Ela precisa desse valor. Então nosso código feminino está aqui para curar esta mãe. Está aqui para orientar, porque as mais velhas ensinam as mais novas. Então nós estamos com esse intuito aqui, poderoso, de guiar, de sarar as feridas umas das outras. Nós precisamos nos unir, mulheres, e sararmos as feridas umas das outras. Então ela disse essa frase e eu vim observar que é verdade. É verdade. É a intenção da mãe? Não. Da maioria, não. Mas acontece. Continuando aqui, se você nasceu, foi criada num ambiente tóxico, porque quando a gente, no IFC, Identidade Feminina Curada, nós vamos falar uma coisa. Eu aprendi uma coisa: o mundo não para chorar o seu luto, o mundo não para porque você saiu de cena, e você nasce num palco, num cenário que está acontecendo, sabe? Ou seja, a história não é a partir do teu nascimento, a história já está acontecendo, você é inserida num contexto. Você abre o olho assim e fala: onde eu estou? Aqui, olha, esse é sua mãe, essa aqui é sua tia, esse aqui é teu parente, e o teu parente tem problema, e a sua tia tem um problema, e não tem dinheiro, e tá brigando, e tá bebendo, e tá fumando, e você nasceu no meio de todo esse barulho. E você vai crescer no meio desse barulho. Você entende que forte é isso? Muito forte. Então, o que acontece? Acontece que, para você se tornar, então, a mulher sofisticada espiritualmente que eu estou falando, não é fácil. Então, a pergunta é: mas será que vale a pena se tornar essa mulher espiritualmente sofisticada? Essa mulher que valoriza o amor de Deus mais do que a sensualidade ou a autoadoração, vale a pena? Eu quero te responder que não existe algo tão precioso para a alma feminina do que se tornar essa heroína da fé. Pastor, eu sinto um vazio, eu não sei quem sou. Você é essa mulher sofisticada espiritualmente, mas você não sabe. Você precisa desenvolver. E olha que coisa mais linda. Esse é o topo. Esse é o topo. Porque a mulher, sabe por quê? A mulher já é criada em amor de Deus. Todo mundo sabe. Os pastores adoram pregar e brincar. O homem é rústico e ele é. O homem é brutinho mesmo, né? Brutinho, hein? Cuidado. Eu falo emocionalmente, ele não é tão sofisticado dessa maneira. Eu outro dia estava brincando. Você vai observar uma coisa. Observa lá comigo. Quantos homens que Deus chamou e depois caíram? E quantas mulheres que Deus chamou e depois de crente elas caíram? Na Bíblia. Quantas? Quais foram as mulheres que serviam o Senhor, que traíram ao Senhor? Que caíram em pecado depois de crente? Quais delas? E quais os homens, grandes homens de Deus, que caíram depois de crente? Você vai ver a diferença gritante da fidelidade das mulheres e dos homens por causa dessa sofisticação espiritual que a mulher já é criada em amor. Olha só, a mulher, ela é receptiva, aberta, empática, compassiva, mas ao mesmo tempo, essa mulher, ela, apesar de ser empática, compassiva, receptiva, a mulher sofisticada,
ela detecta mentira rápido, ela discerne tudo com velocidade. Ela só faz isso quando ela está sofisticada, tá? É uma mulher com conexão íntima com Deus. Ela está ligada com Deus o tempo todo. O tempo todo. E quais as qualidades dessa alma feminina tão sofisticada? Primeira qualidade, ela é autônoma. E é isso que eu quero falar. Autônoma. Leia, mulher, o livro de Provérbios. Você vai ver que essa mulher, ela é próspera. A prosperidade está nela. Mulheres, vocês não sabem, mas a prosperidade está em vocês. Há uma riqueza financeira em vocês. Em nós há essa bênção. Segundo, ela é próspera. Terceiro, inteligente. Quarta, tem um domínio próprio. Para tudo. Tem um domínio próprio. Eu tenho sentido que as mulheres têm perdido o domínio próprio. As mais novas, então, nem se fala. Eu tenho uma história interessante de uma jovem que ela andava muito comigo para fazer a obra e que Deus abençoe a vida dela. E um dia nós fomos à escola para pegar a filhinha dela. E eu parei num lugar bem próximo da saída da escola e não podia parar ali. E eu acabei parando, só que depois não tinha como eu sair, uma coisa assim. Falei, agora eu vou ficar aqui. Uma mãe viu, olha que interessante. Ela não gostou que meu carro estava ali, né? Ela não gostou. E o que ela fez? Ela foi e sentou praticamente, olha, no capô do meu carro e começou a conversar com as amigas, com as outras mães. Beleza. A jovem que estava comigo, a jovem cristã que estava comigo, ai, pastora, que folgado. Faz. Buscou a filhinha dela, entrou no carro e foi. Na hora de ir embora, eu, dei um toque bem suave na minha buzina do carro, que dizem que só mulher buzina, homens não buzinam. A gente ama buzinar. Fiz a leve e falei para ela, por favor, com licença, eu vou sair. Ela virou agressivamente e disse assim para mim, você estacionou no lugar errado, então eu não vou sair do capô do seu carro. Quando ela disse isso, eu desliguei o motor do carro. Ah, mas a jovem que estava comigo, ela falou, você tá louca? E aí eu baixei o vidro do meu carro e pensei o seguinte, ela vai ter que ir embora. E a moça do meu lado, coloca pra mim, o que você faria? A jovem que estava comigo, ela baixou o vidro para poder discutir com a moça. E aí eu levantava o vidro para ela não discutir. Aí ela falou assim, não, porque... Eu falei, filha, fica quietinha. Aí ela, não, é desaforo. Eu, filha, fica quieta. Ela, não, eu não posso levar... Eu, filha. E aí a moça, porque no caso, depois a moça ficou perto do carro e eu aguardei ali, porque, Mas só que eu falei, fecha o carro. E nisso, quando a filha da moça veio, ela pôde desencostar do carro e eu virei para sair. Mesmo assim, a jovem que estava comigo queria discutir. E eu baixando o vidro, falei para ela, não, ela baixava, eu subia no automático. Falei, filha, fica quieta, cala a boca, filha, fica parada. E ela, não, e ela começou a falar algumas coisas aí, mesmo assim. Ela conseguiu falar algumas coisas. Falei para ela, filha, você não... Pastora, mas não acontece. Pastora, e já sabe, imagine aí. Tudo bem, passado alguns dias, ela disse que estava tomando banho e o Espírito Santo falou para ela assim, gostaria que você evangelizasse na porta da escola. Ela falou, tá bom, Senhor. Aí Deus falou assim, mas eu quero ver você dar um folheto para aquela mãe que você discutiu, mostrando para ela que bela crente você é. Ela disse que sentiu tanta vergonha, porque ela se imaginou distribuindo os panfletos na porta da igreja, da escola, e agora tendo que dar um folheto para aquela mãe. Ela disse que riu tanto e lembrou de mim. Eu falei, você entendeu que o inverso seria mais bonito? Imagine você não tivesse aberto a boca, a gente aguardou a injustiça dela, ou a incoerência, ou a falta de empatia da parte dela, e íamos embora. E quando você retornasse para evangelizar, que postura? Você teria toda a liberdade para falar,
E ela simplesmente não ia ter argumentos. Ela falou, pastora, como eu aprendi? Então, domínio próprio. E é a parte mais difícil. Depois, quinto, saber ser divertida. Ah, outro assunto. Quando as mulheres são jovens, adolescentes, riem, mas adolescente ri tanto que você fala, meu Deus, tipo, meu, do que esses adolescentes estão rindo? Mas depois que as mulheres ficam maduras, elas não riem mais. Ou então, elas riem de coisas sujas, baixas, ou então são tão sérias que não sabem mais ser divertidas. E o homem, ele é divertido. Então, mulher, fica uma dica para você ser mais divertida, né? Brincar um pouco mais com seu esposo, brincar um pouco mais com seus filhos. Às vezes, outro dia eu achei tão curioso o meu filho, fiquei emocionada só de falar. O meu filho, ele tem a mania de me pegar no colo. Aí ele me pegou no colo e colocou aqui no ombro. Eu falei, não, filho, não. E ele coloca no ombro e ele começa a fazer como se ele fosse um robô. Então ele faz o meu corpo seguir todos os ritmos dele. E me deu uma crise de riso tão grande que ele fazia como se ele fosse um robozinho, assim, comigo nas costas, aqui no ombro. E eu, menino, e comecei a rir muito. E eu vi que ele fica feliz de ver a mãe dele rindo com ele. E ele já é um homem, casou agora, tá de lua de mel, pra glória de Deus. Eu fiz o casamento dele, olha que orgulho, olha só que coisa linda, não? A mãe fazer o casamento do filho? Gente, vem comigo que é puro sucesso. Mãe, mulher, seja divertida, né? Se esforce para isso, tá bom? Você tem motivos para rir. A senhora não sabe de nada, pastora. A senhora não tá aqui na minha casa. A senhora não... Seja divertida, seja leve. Seja leve, amém? Faça a sua casa um paraíso. Eu sei que para algumas mulheres eu estou pedindo quase que o impossível por causa da sua dor, do seu trauma, por causa das ofensas que você sofre no seu lar às vezes, ou o desprezo. Mas a mulher sofisticada espiritualmente, ela é romântica, nutridora, aconselhadora, tranquila, gentil, inocente, sem malícia. Não é inocente de boca aberta, ela é sem malícia, prudente, santa e sagrada, ou seja, gentil. Vamos praticar a gentileza. Nem todo o tempo você vai conseguir ser gentil, mas a maioria do tempo. Nem toda hora você vai ser divertida, mas algumas vezes. Nem todo o tempo romântica, mas algumas vezes, de vez em quando. Bom? Tranquila. Eu quero que você... Pastora, eu sou agitada, eu sou ansiosa. Você vai praticar a tranquilidade. Eu tenho praticado a tranquilidade. Você escolhe ser tranquila e exercita, tá bom? Exercita isso. É exercício, amadas. Aconteceu uma situação, lembra da pastora Cláudia? E fala, vem comigo que é sucesso. E sorria. Jesus te ama. Você está sendo filmada. Amém? Sorria, Jesus te ama. Você está sendo filmada. Treina. Estourou? Começa de novo. Próxima, começa de novo. Again, again e again. Ok? A mulher sofisticada, ela sabe quando usar a comunicação que a gente aprendeu no código 1, né? Na nossa aula, ou o que você quiser chamar. Nós aprendemos que essa mulher, ela sabe usar a comunicação feminina ou masculina, ou eu diria que dócil ou agressiva, mas assim, quando ela não é mandona, tá? Mas a autoridade ela tem a hora certa, e ela sabe, é muito bonita essa aula. Se eu fosse você que caiu aqui nesse estudo, o aconselhamento, o código da sabedoria, corre lá no primeiro para você entender o que eu estou falando sobre essa comunicação. Eu descobri uma coisa, e não é que a nossa fala, ela pode desencadear uma guerra?
Ela pode pôr paz na casa? Você vai ver lá no nosso outro código, tá bom? Então, ela sabe quando usar essa comunicação, ela é altamente espiritual no nível mais hard, mais alto, e ela sabe o que é ser espiritual também nesse nível alto. O que é ser espiritual no nível alto? É ser simples. É ser humilde. É não ser arrogante. É ter controle das emoções, dos seus atos e dos seus pensamentos. Controlar pensamento. Fazer faxina na mente. Jogar o sofá podre fora da mente. Tá? Porque não importa o quanto essa mulher tenha. Porque ela só tem. Porque ela é. Porque ela é filha do Deus Todo-Poderoso. E ela sabe que ela é. Tá bom? Então ela tem. Ela não tá preocupada com o que ela tem. Porque ela só tem. Porque ela é. E ela domina 3 coisas mais do que todas as mulheres comuns. O quê? Ela tem uma relação íntima com Deus. Deus é a prioridade na vida dela. Ela pratica a fé dela diariamente. Deus é prioridade. Eu hoje não me levanto sem primeiro glorificar a Deus. Eu só me levanto depois que agradecer a Deus. Por quê? Porque essa mulher, ela pratica diariamente a fé, ela ora, ela jejua, ela estuda a palavra, a lei do seu Deus, as escrituras, as sagradas escrituras ou a escritura. Ela analisa, ela estuda, ela não tem preguiça de ler a Bíblia, tá? Outra coisa, ela não se contamina com a sensualidade desse mundo. Ela se ama. E a gente vê o amor de Deus por ela, a gente vê o amor dela por ela, quando ela se cuida. Ela ama. Então ela cuida dela como templo do Espírito Santo, tá bom? Por quê? Porque essa mulher sofisticada, ela sabe que Deus a ama. Ela é grata por coisas simples, amadas, como acordar. Lá em Salmos 4 diz assim: deitei, dormi e acordei, porque Deus me sustentou. Então, ela sabe ser grata por coisas pequenas, tá? Cada instante para essa mulher é sagrado. E ela entende os filhos, o marido e as pessoas. E um detalhe, ela não é neurótica. Ela é uma mulher madura. O que talvez tenha mulheres neuróticas me ouvindo. Ah, eu faço mesmo. Ah, eu falei. Ah, controle-se, tá bom? Mantenha. O Espírito Santo vai te conduzir. Você vai saber quando é para guerra, você vai para guerra. Mas é quando para ter paz, você vai levantar e hastear a bandeira da paz. E que todas essas qualidades venham sobre nós. Haverá momentos que nós não saberemos, mas lembraremos de ser. Ser e saber que Deus nos ama. Que Deus abençoe a todas. E eu quero orar, Pai. Tudo que foi ministrado nesse momento, todos esses códigos, Pai, de gentileza, todos esses códigos de divertimento, de alegria, toda essa paz seja transmitida para nós. E que nós não achemos que o Espírito Santo é que tem que fazer, mas que nós, Senhor, sejamos treinemos toda essa postura diante do Senhor, porque eu e a minha irmã, eu e a tua filha, nós queremos ser uma mulher espiritualmente sofisticada. Eu te agradeço, Senhor Jesus. Glória a Deus e que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te aguardo. Eu estou aqui na Avenida Utinga 571, Vila Metalúrgica, aqui Bangu, próximo Bangu, Pignatari, o Parque Pignatari é a referência. Quero muito que você esteja vindo aqui glorificando comigo. Nós estamos fazendo, são 3 domingos maravilhosos. Primeiro domingo passado, anteontem, 3 domingos de cura, sinais, prodígios e maravilhas. E foi uma maravilha. Então, vem comigo que é sucesso. Deus abençoe você em nome de Jesus.